pessoal, sejam bem-vindos de volta a esse canal que fala sobre museus, história, o século XIX e outras cositas más. E entre cosita más de hoje é a continuação daquela série de vídeos sobre o Ayrton Senna, porque vocês sabem que no dia 29 de novembro vai estrear uma série, de 5 capítulos, uma minissérie de 5 capítulos na Netflix sobre a vida do Ayrton Senna. E já aviso pra vocês que, embora tenha passado muito tempo ausente desse canal, trago novidades, não vai ser agora, tá? Que primeiro eu quero acabar, com as informações sobre a vida do Ayrton Senna, para depois trazer para vocês uma mega novidade, porque eu entrevistei a Adriane Amin, que foi namorada do Ayrton Senna por 4 anos e que escreveu aquele livro Minha Garota. Tá? Então vocês fiquem ligados no canal. Se você não se inscreveu, aproveite e se inscreva, Aproveita também, dá um like aqui nesse vídeo e aperta o sininho também para você ficar ligado em todas as novidades do canal, porque muito em breve, eu já estou editando a entrevista, muito em breve eu vou lançar aqui a entrevista. Digo para vocês que quero lançar a entrevista ainda antes, do dia 29 de novembro. No vídeo anterior, que eu vou deixar o link tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, eu falei para vocês dos anos de 1988, quando Ayrton Senna foi campeão de Fórmula 1 pela primeira vez, e foi também em dezembro de 88 que ele terminou com a Adriane Amin, com a namorada dele de 4 anos, e começou com a Xuxa. Mostrei o programa da Xuxa de Natal, em que eles, começaram ali o romance deles. Falei do ano de 1989, era o ano em que o Ayrton Senna seria bicampeão de Fórmula 1, até que acontece aquele evento em Suzuka, no Japão, na penúltima corrida da temporada, que eu mostrei pra vocês que aquilo dali foi cinema puro, absolute cinema, como diria o Scorsese. Se o Ayrton Senna vencesse aquela corrida, ele teria grandes chances de vencer aquele campeonato, Ficaria faltando só a última, a da Austrália, e o Prost bateu nele. Os dois saíram da corrida, mostrei isso pra vocês no vídeo anterior. E o Ayrton Senna, como vocês sabem, ele é brasileiro, não desiste nunca. Ele jamais iria desistir daquilo, e ele fez de tudo pra voltar pra corrida, Ele fez com que os japoneses ali da pista empurrassem o carro para que o carro voltasse a ligar, para que o carro pegasse de novo. Mesmo com o bico do carro, com a parte dianteira do carro avariada, ele vai nos boxes para trocar aquilo. Olha quanto tempo que ele perdeu, gente, nisso tudo que eu tô narrando aqui pra vocês. E mesmo assim, ele consegue vencer aquela corrida. Todo mundo viu que ele venceu aquela corrida. Ele mesmo, dentro do carro, gritou muito. Mas ele foi, como vocês viram, ele foi desclassificado. Foi ali no final de 89. Aquilo pra ele foi, assim, um balde de água fria. Ele não recebeu ponto nenhum naquela corrida. Nem em segundo lugar ou terceiro lugar ele foi considerado. Ele foi considerado desclassificado, ou seja, pontuação nenhuma. Ele quase desistiu de correr na Fórmula 1. Os chefões da Fórmula 1 disseram que o que ele fez era contra o regulamento. E além de contra o regulamento, que ainda era perigoso, que quando você saía pela chicane, por alguma razão, que alguém bateu em você ou você rodou, não importa, você teria que voltar pelo exato local da onde você saiu e não passar à frente, não ir adiante na chicane onde você está, porque isso seria cortar caminho. Aí Ayrton Senna ficou revoltado, ele disse: como cortar caminho? Olha o quanto de tempo que eu perdi aqui dentro. E se eu voltasse por onde eu saí, seria ainda mais perigoso, porque aquilo era uma curva e tudo mais, tanto argumentar. Muito bem, isso foi 89. Em 1990, que eu falei no vídeo anterior, que foi o ano da vingança, que vingança é um prato que se come frio, ele também, na corrida, bateu no Prost. Ele fez a mesma coisa que o Prost fez nele, mas ele fez logo de largada, tá? Logo na largada ele já bateu no Prost e botou ele pra fora. Mas o que eu gosto muito desse ano, de 1990, é uma reunião que os pilotos estão tendo sobre segurança e sobre o que fazer quando se sai pela chicane. Eu espero que isso tenha na Netflix, tá? Na série da Netflix, e acho que vai ter, porque assim, é Ayrton Senna no auge do protagonismo, Se fossem fazer um filme sobre ele ou fazendo uma série sobre ele, ali você vê o protagonista total, porque era uma reunião entre pilotos, tá? Com a chefia da Fórmula 1, e quase todos os pilotos já ali sentados, conversando, dando suas opiniões. Ayrton Senna chega
por último, bem atitude assim de filme em que o protagonista chega depois de todo mundo, que a câmera foca nele, todo mundo olha pra ele e ele tem sempre alguma coisa a dizer depois de todo mundo. Protagonistaço. Não é nem ele que toca nesse assunto, quem puxa o assunto é o Nelson Piquet, né, que já não era amigo dele, os dois já não eram amigos, né? E o Nelson Piquet, ele fala, olha, eu acho que quando a pessoa sai ou roda ou bate pela chicane, essa ideia de que ela tem que voltar, dar a volta, para voltar na corrida no mesmo ponto em que ela saiu, isso é muito perigoso, que pode bater num outro carro. E aí o Ayrton Senna, você percebe, gente, na cara dele, isso que eu também gosto do protagonista, e também já falei pra vocês o quanto que ele era emotivo, ele era muito emotivo, e pra gente que escreve ficção, o quanto que um personagem segurar a emoção faz muito mais força do que se o personagem estivesse gritando ou se estivesse chorando. Porque a pessoa que está tentando controlar a sua própria emoção, o seu choro ou a sua raiva, ou até mesmo o seu choro de raiva, isso demonstra, assim, que os sentimentos estão muito aflorados ali dentro e que você não pode certas coisas, porque o mundo tá te filmando, o mundo todo tá te filmando, o mundo todo tá te vendo e vai te chamar de descontrolado e vai te chamar de chorão e você tá tentando segurar aquilo. E aí o Ayrton Senna vai e fala... Olha, eu só queria dizer uma coisa, não foi nem eu que puxei esse assunto, foi ele que puxou esse assunto. E isso, pra mim, no ano passado, isso foi pesado demais. Ou seja, estão dando razão pra ele naquilo que aconteceu em 89, de que ele não tinha que ter sido desclassificado quando ele voltou pra corrida, né? Ou seja, em 1990, é quase como se ele fosse justificado naquela reunião. E 1990 também é o ano em que ele volta a ser campeão, né? Ele é bicampeão mundial de Fórmula 1. Então, nos vídeos passados eu falei de 88, 89, falei de 90 e fiquei de falar para vocês agora nesse vídeo daqui sobre 1991, quando ele volta a ser campeão de Fórmula 1, quando ele é tricampeão, de 92 e 93. Então, gente, se vocês pararem para pensar, de 88 a 91, assim, o Ayrton Senna tá muito no auge, porque até 89 era para ele ter ganhado o campeonato, né? Ele só não ganhou por causa disso que eu tô falando pra vocês, dessa corrida que teve com o Prost, que bateram nele, que ele foi desclassificado. Então, assim, 88 ele é campeão, 89 era pra ser, 90 de bicampeonato era pra ser tricampeonato, e 91 de tricampeonato era pra ser o tetra dele. Tá voando baixo. Mas se a gente tá falando aqui também sobre os relacionamentos, falei pra vocês que a Xuxa, ele começou com a Xuxa em dezembro de 88, então ele namorou com ela, basicamente, o ano de 89, né? E mostrei pra vocês de que esse relacionamento não deu certo porque os dois tinham uma agenda frenética. Os dois tinham uma agenda de trabalho, uma agenda pessoal, em que um relacionamento, uma troca, era difícil de ser conseguida. Porque num relacionamento você precisa também se doar. E doar parte do seu tempo. E doar parte da sua ociosidade também. Porque se você quer estar junto com alguém, você quer construir algo com alguém, por vezes a pessoa precisa que você esteja do lado dela ou ela esteja do seu lado. E assim, eles não tinham como fornecer isso um para o outro. Até porque Marlene jamais deixaria que a Xuxa abrisse mão de qualquer coisa da carreira dela para que ela tivesse mais tempo com a Ayrton Senna, para que ela fosse morar na Europa com a Ayrton Senna. Não havia essa possibilidade. Inclusive foi um final de relacionamento difícil e parece que terminou também no Natal, tá? Ou seja, foi do Natal de 88 pro Natal de 89, né? Que mais ou menos isso durou. Porque ele chegou aí vestido de Papai Noel na casa da Xuxa no estado de Nova York, foi nos Estados Unidos. Olha o tempo de voo que teve até lá. Chegou vestido de Papai Noel, não sei o que estava rolando direito entre os dois para que o negócio estivesse bem azedo. Xuxa argumenta que a Marlene Matos também azedava muito a relação. Mas o que importa é que ela mandou aquele Papai Noel embora, tá certo? Ele deu com a cara na porta e teve que ir embora. Mas posso dizer pra vocês que o relacionamento com a Xuxa, de maneira geral, não terminou ali naquele Natal de 89. Tanto é que quando se pergunta para a Xuxa quanto tempo ela passou com a Ayrton Senna, ela não fala que foi 1 ano. Ela fala que foram 2 anos, mas não foram 2 anos direto, né? Foi esse primeiro ano mais ou menos direto, né? Porque por muitos momentos eles estiveram ausentes um do outro, mas depois, mesmo ao longo do ano de 1990, houve alguns flashbacks.
E depois também alguns outros flashbacks, alguns outros momentos, ou em 1991 ou em 1992, né? A Xuxa não gosta muito ela não dá muito datas exatas pra gente fazer alguma linha do tempo, mas sim, muitos amigos de ambas as partes argumentam que houve alguns flashbacks em que eles não quiseram que a mídia soubesse que estavam tendo flashbacks, até porque não era de fato um relacionamento, né? Não estavam assim namorando, estavam se encontrando, né? Fazendo aquela coisa boa que as pessoas fazem quando se encontram e quando se gostam. Mas posso dizer pra vocês que houve alguns outros relacionamentos, inclusive um relacionamento sério, num pedaço de 1991. Que eu acho que é um relacionamento interessante pra gente entender também um pouco da personalidade do Ayrton Senna. Que foi o relacionamento com a Cristine Ferraciu, que eu já comentei aqui com vocês várias vezes. Cristine Ferraciu, que é filha de um militar, né? Ela é filha de um homem da Marinha. Eu acho que o pai dela chegou a ser almirante. Se eu não me engano, o pai dela foi adido militar. Acho que foi adido militar em Paris. Ou seja, a Cristine Ferraciu, que é a filha mais nova que esse almirante tem, são 3 moças, né? Ela é a mais nova. Ela chegou a viver na Europa por alguns anos. Então ela falava francês, falava inglês, falava italiano. Parece que ela fez um curso de moda em Milão também. Chegou a morar em Milão também. E também era muito bonita, muito vistosa. E mostrei pra vocês em vídeos anteriores quando e como Ayrton Senna conheceu Cristine Ferraciu. Foi no Shopping Fashion Mall, né, lá pelos idos de março de 1985 ou fevereiro de 1985, mas foi ali no início de 1985. Ali eles começaram a ter alguma coisa, também era mais hoje em dia a gente diria que estavam ficando, né? Um início de algum tipo de relacionamento. E houve alguns outros momentos também que a Cristine Ferraciu também comenta, ou seja, a Ayrton Senna era essa pessoa de volta e meia está tendo contato com mulheres que ele já conhece. Mas, pelo que Cristine Ferraciu comenta, argumenta e mostra fotos, e existem relatos de outras pessoas que também confirmam isso, em 1991, essas ficadas de fato ficaram sérias. Porque Ayrton Senna não estava mais namorando oficialmente a Xuxa, né? O negócio, volta e meia eles se encontravam, falavam muito por telefone, ela ligava muito pra ele. Mas eram telefonemas até que os dois saíam até meio que machucados ao final, porque nunca conseguiam se resolver, então ficavam exasperados, porque se gostam, mas aquela coisa não consegue se resolver. E ele tenta se resolver com alguém de quem ele gostava, que era Cristine Ferraciu. Pelo que ela dá a entender, foi na corrida de Interlagos de 1991. Veja, aquela corrida famosa que eu falei pra vocês, foi a primeira vez que ele ganhou Interlagos pela Fórmula 1. E aquela corrida que eu mostrei pra vocês em que ele vai perdendo todas as marchas, só fica com a 6ª marcha ao final. E por causa disso ele faz muita força no braço pra segurar o carro só com uma marcha, né? Sobretudo nos momentos em que o carro deveria diminuir a marcha, diminuir um pouco a velocidade. Ele não tinha como, então ele tinha que segurar no braço. Ele fez muita força e ao final ele fica com a musculatura muito dolorida, né? Ele mal consegue mexer os braços. E é por isso que no pódio de 1991, que é a imagem célebre do Ayrton Senna, célebre, que é ele segurando a taça, né, do campeonato ali de Interlagos, e ele segura a taça todo torto. Por quê? Porque assim, eu posso até estar torto, mas deixar de levantar a minha taça e deixar de vencer. Então assim, Ayrton Senna é isso, ele se escangalha, ele se sabe, ele se acaba, ele se estraga, mas ele vence, ele vai, ele faz, ele levanta o troféu mesmo com dor. Então assim, é a cena dele. Que, por sinal, é a imagem que o Cobra, né, que é aquele artista plástico que faz aqueles murais, pinta do Ayrton Senna em Interlagos. Hoje em dia vocês podem olhar, tá lá o Ayrton Senna enorme lá em Interlagos pintado. É ele levantando essa taça de 1991 todo torto, porque assim, mostra que assim, não importa como você esteja, vai lá e faz o teu. E parece que foi ali, né, em Interlagos com Cristine Ferraciu, que eles foram voltando. Depois a gente vai ver com a Adriane Galisteu, parece que Interlagos é sempre um momento para reiniciar coisas, né? E aí, ou iniciar coisas. E é ali em Interlagos que ele volta a ficar com Cristine Ferraciu. Vocês sabem que é sempre por volta de março, né? Que naquela época, né, que Interlagos acontecia.
Eles vão se encontrando enquanto dá, até que em julho, né, de 1991, as corridas ficam mais fixas na Europa, que vocês sabem que tem a corrida dos Estados Unidos, depois teve Interlagos, aí depois teve no Canadá, e aí depois vai ficando mais fixo na Europa, vai ficando Bélgica, França, Inglaterra, Mônaco, e aí dá pra pessoa ficar mais tempo baseada ali na Europa, inclusive na casa dele que ele tinha em Portugal. Falei pra vocês que ele morava em Sintra, na casa do amigo dele, o Braguinha, que é o banqueiro que eu falei pra vocês, né? Mas em 1991 ele resolve finalmente comprar uma casa dele em Portugal, dele mesmo, do Ayrton Senna, no nome do Ayrton Senna, né? E ele compra essa casa no Algarve, no sul de Portugal. E é nesse momento em que ele chama Cristina Ferraciu para morar com ele em Portugal. Vejam, isso é um relacionamento sério, né? Ou seja, aquela mulher com quem ele, volta e meia, tinha alguns encontros, que tinham umas ficadas, que ficavam juntos alguns dias, seja em Angra, seja no Rio, seja em São Paulo, ou até mesmo nos Estados Unidos, ou em Paris, não importa. Agora ele está chamando essa mulher para morar na casa dele, para ser a mulher dele. E ela topa, e ela vai morar com ele. Inclusive, nesse momento da vida dele, em 1991, ele é muito amigo do Berger, né? Do Gerhard Berger. E o Berger era casado com uma portuguesa. E assim, a Cristina Ferraciu e essa portuguesa, elas eram muito amigas e tal. E Cristina Ferraciu, cara, o Ayrton Senna pediu para que ela mobiliasse a casa. E como ela sempre teve muito bom gosto, ela começa a comprar almofada, sofá, quadro, prato, copo, tudo você vai pensando, mas assim, ou seja, é a mulher dele de fato, inclusive com aval para mobiliar a casa. E isso era uma coisa que ela fazia, ela, a mãe dele e a irmã dele. Então vocês percebam assim que estava total inserido ali na família como um relacionamento sério. Mas, como eu comentei com vocês, embora em 1991 ele tenha ganhado o campeonato, não foram todas as corridas que ele ganhou, né? Algumas corridas ele perde. E vocês sabem que o Ayrton Senna tinha um temperamento complicado, digamos assim. E quando ele perdia, ele ficava muito mal. Ficava muito mal e ficava muito carrancudo, fechado, sisudo, remoendo aonde ele tinha errado ou onde alguém tinha errado com ele, o que para ele também era terrível. E podia passar dias e dias sem conversar com ninguém. Eu entendo que a pessoa esteja mal porque uma coisa ruim aconteceu na sua vida. Eu entendo. Mas você também tem que ver que aquela pessoa que está do seu lado, sobretudo aquela pessoa que abriu mão dos seus amigos, da sua família, da sua cidade, para estar morando com você, né? Tenta superar isso, porque o relacionamento também é você tentar superar coisas pelo outro também. Não é só você que importa, o outro também importa. Então você até pode passar um tempo, algumas horas, ou até mesmo um dia, meio mal, meio carrancudo, meio dando patada, mas você lembra que o outro existe e que você faz coisas pelo outro também. Mas ali não. Ali o que parecia, pelo que Cristina Ferraciu descreve, ali o que parecia que só o que importava era o Ayrton Senna, a carreira do Ayrton Senna, a vida do Ayrton Senna, que a Ayrton Senna está vivendo. A mulher ali parecia ser como alguém que dá só suporte. Pior de tudo que eu li no livro do Ernesto Rodrigues, que a Cristina Ferraciu descreveu, é a paranoia que o Ayrton Senna já estava vivendo nessa época da vida dele, né? Ele já ali perto de ser tricampeão. Vocês sabem que quando a pessoa ganha muito, muito, muito dinheiro, ela vai descolando um pouco da realidade. E não é só que seja uma paranoia assim, baseada no nada. Não, ela é baseada em muita coisa que é fato real e verídico mesmo, né? Ayrton Senna sabia que muitas pessoas se aproximavam dele por causa da fama dele, por causa do dinheiro dele. Ele sabia disso. Ele sabia que tinha muita gente que queria se aproveitar dele também. Então, assim, não é que a paranoia dele ela vive suspensa no ar e que não tenha raízes e nenhuma fundamentação. Tem fundamentação. Mas, como eu falei pra vocês, é preciso tentar enxergar o outro. E é preciso, às vezes, também botar um pouco do pé no chão. Volta e meia, quando Cristina Ferraciu dizia que alguém iria visitá-la, ou uma irmã dela, ou uma parente dela, ou alguma amiga dela que iria do Brasil e ia visitá-la, não estou nem dizendo que ia se hospedar na casa dela, na casa do Senna, aquela casa que ele tinha comprado no Algarve, né? Não estou nem dizendo isso, estou dizendo que às vezes as pessoas podem até se hospedar num hotel em Portugal, mas as pessoas cruzaram o oceano e querem te ver. Não é? E às vezes você pode programar um jantar em casa, quem sabe, um almoço em casa, ou uma saída, um dia na piscina, qualquer coisa do tipo.
E Ayrton Senna ficava carrancudo e dizia, não estão vindo te ver, estão vindo me ver, né? Veja, olha que complicado. Olha como é que você acaba, por causa da sua paranoia, que eu até entendo, porque tem um pouco de fundamentação, mas você acaba diminuindo o outro. Aquele outro que abriu mão de tanta coisa para estar ali com você. Quer dizer, então, que a minha irmã não veio me ver, ela veio te ver, é isso? Não dá, né, pessoal? Achei que ali tava ficando complicado. Mas o pior da situação foi, mais para o final de 1991, a mãe da Cristine Ferraciu fica com algum tipo de câncer, né? Ela descobre um câncer que eu não sei qual é, até porque parece que a mãe da Cristine Ferraciu é viva até hoje, ou seja, graças a Deus ela se curou desse câncer. Mas ela descobre um câncer e Cristine tem que ficar um pouco com a mãe, né? Ela fala, eu vou ficar um pouco com a minha mãe. E olha que no final do ano, não é nem assim do tipo, a Cristine vai sair aqui de Portugal pra ficar com a mãe lá no Brasil, longe de mim, não é nem isso. Porque no final do ano, o Ayrton Senna costumava, nas férias dele, ficar no Brasil, ficar na casa de Angra, né? Mas é do tipo, vai ficar longe de mim, vai ficar com a mãe, natural, né? A mãe descobriu um câncer, né? Se você fosse parceiro realmente dela, assim, eu acho que tu tava até lá com ela, né? Com a mãe dela com câncer, né? Mas, quem sou eu pra dizer alguma coisa? Mas não só não deu apoio, como ainda ficou calado, sisudo, fechado, dando aquele ar de quem não estava gostando. E que passou dias sem nem ligar pra Cristine. Olha, nem mesmo pra perguntar como é que tava a mãe dela. E aí a Cristine viu que aquele relacionamento não ia pra frente, que não ia durar, que ela não tava aguentando aquilo mais. E teve um dia que ela disse que na casa, não sei nem por que na casa dela tinham tantos troféus assim do Ayrton Senna, mas que ela pegou alguns troféus dele que estavam em casa, botou dentro do carro, dirigiu até Angra dos Reis, na casa dele que ficava lá naquele condomínio em Portugal. Linda, maravilhosa, que eu já mostrei pra vocês. Chegou lá, que encontrou ele sentadinho naqueles degraus ali na frente da casa, com óculos escuros no rosto. Que era uma coisa até que a Adriane e a mim falou que quando ele terminou com ela, também estava com óculos escuros no rosto. E aí Cristine disse, olha, eu amo muito você, você é uma pessoa incrível, uma pessoa muito especial, mas que viver do seu lado não está sendo bom. E eu acho que a gente tem que terminar e tal. E foi ela meio que terminou ali o relacionamento, né? Inclusive, Cristine é uma pessoa, eu gosto muito dela, porque ela é uma pessoa que parece ter o pé no chão. Do tipo, ser rico é muito bom. A vida de paranoia do bilionário não estava sendo legal. Porque, inclusive, ela mencionou o fato do que ele pensava, que ele antes dizia pra ela, foi o depoimento dela, né, no livro do Ernesto Rodrigues, de que ele pensava, porque quando a gente se casar, a gente pode morar na casa de Angra, e nossos filhos podem... Imagina, os filhos morando na casa de Angra. Não sei quantas horas de um hospital bom. Para ir num pediatra demora um tempão, para ir na escola demora. Aí ele, não, mas é que nossos filhos vão para a escola de helicóptero. Imagina seus filhos pegando helicóptero todo dia para ir para a escola. Eu sei que tem algumas pessoas com bastante dinheiro em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, que se locomovem de helicóptero todo dia. Eu sei que tem algumas pessoas que vão à escola de helicóptero, mas não era isso que Cristine estava tendo em mente, sabe? De viver enclausurada, encastelada. Então eles terminaram. E no ano de 1992, como eu falei pra vocês, isso acabou em dezembro de 91, e olha que na festa da FIA, que sempre acontecia em dezembro, né, quando Ayrton Senna foi consagrado ali, né, tricampeão, que tem sempre aquela festa da FIA em Paris, tem as célebres fotos da Cristine Ferraciu ao lado dele, com aquele vestido roxo dela, né, com uma aba do vestido, no tomara que caia, de ombro a ombro. Eu adoro aquele vestido, a maquiagem da década de 90, adoro aquilo. Tá lá a Cristine, tá lá o irmão do Senna, o Leonardo, tá o Senna, pra vocês verem que essa complicação maior aconteceu mais ao final de dezembro de 91, né, de 1991. Então a gente pode dizer que janeiro de 1992, ele já tá um homem solteiro de fato, né, de novo, mais uma vez solteiro. E é justamente nesses momentos em que ele fica solteiro, em que ele mais tem flashbacks com essas mulheres que ele já conhece, né? Momentos fortes de flashback com a Xuxa, momentos de... Ele, inclusive, tem um relacionamento que depois ficou famoso, depois da morte dele ficou famoso, com aquela modelo americana, a Carol Alt, que é lindíssima. Carol Alt, que depois que ele morreu, lançou na Caras fotos deles dois em Bora Bora, né? Na Polinésia Francesa. Eu não sei nem quem é que tirava aquelas fotos, porque parecem fotos de fotógrafo oficial, assim. Eu disse, gente, quem é que tá ali
batendo foto desses dois, fotos incríveis, sabe? E as fotos que ela tira com ele são sempre fotos em que eles estão muito risonhos. Eles pareciam se gostar muito, sabe? Mas ela era casada, né? Então, assim, foi um relacionamento que, pelo que ela dá a entender, aconteceu em alguns momentos diferentes, alguns encontros ao redor do mundo, porque a gente vê fotos no norte da Itália, naquelas montanhas nevadas eles esquiando, tem foto em Bora Bora na Polinésia Francesa, tem foto em algumas premiações, então, assim, foram se encontrando em alguns lugares. Agora, quando isso começa e quando isso termina, e com quais outras mulheres ele vai intercalando isso, eu não saberia dizer, tá? Mas o que importa é que em 1992 ele tá soltinho no bailado, tá solteiro, oficialmente solteiro. Inclusive, no carnaval de 92 em que ele aparece desfilando ali pela Salgueiro, se eu não me engano, né? Ali no Rio de Janeiro. Aquelas fotos célebres, né? Inclusive tentando esquecer relacionamentos que não dão certo. E ele tá colecionando alguns relacionamentos que não dão certo, né? Foi a Adriane Amin, foi a própria Xuxa, foi Cristina Ferraciu. São relacionamentos em que ele investe e que ele acha que vai dar certo e não dá certo. E muitas das vezes não, eu posso dizer que não deram certo porque ele ainda não tinha como, de fato, se doar. Porque ele era a profissão dele, ele era a Fórmula 1, ele era correr, ele ainda não tinha o que dar nesses relacionamentos. Inclusive, a Adriane Amin acaba encontrando a Cris Ferraciu, né, a Cristine Ferraciu, um pouco depois dela terminar com a Ayrton Senna, ou seja, provavelmente aí no início de 1992. Ambas são muito católicas e estavam num grupo de oração de uma medalha milagrosa de uma santa francesa. E a Adriane Amin encontrou a Cristine Ferraciu e conversou com ela. E isso a Adriane Amin traz no livro dela, né, o Minha Garota. E ela conversa com a Cris e ela fala, olha, eu fiquei sabendo que vocês passaram tempo juntos, né, mas que terminaram. E eu acho até, Cristine, que foi bom vocês terem terminado logo agora e não ter durado mais tempo, sabe? Porque senão você ia se machucar mais. Porque ele é muito egoísta, ele não tem o que dar. E por mais que ele tenha vencido o campeonato de 1991, no campeonato de 1992, a Williams já vai mostrar que ela veio para vencer tudo. E o Ayrton Senna já vai colecionar algumas derrotas nesse ano de 1992. Mas nesse ano de 1992, gente, em que Ayrton Senna tá soltinho no bailado, é a vida mais solteira assim que ele tem, né? E muito midiático também, aparecendo muito na mídia, assim, como solteiro, cobiçado, inclusive. Infelizmente, o carro dele, que venceu no ano anterior, em 91, infelizmente o carro dele não tá tão bom. E ele não fica nem em primeiro lugar, nem em segundo lugar, nem em terceiro lugar, minha gente. Quem fica em terceiro lugar, por sinal, era um novato, né? Um cara bem novinho chamado Michael Schumacher. Ele fica em terceiro lugar no ano de 1992, né? Quem vence é o Riccardo Patrese. E o Nigel Mansell fica em segundo lugar. E percebam que o Patrese corria pela Williams e o Nigel Mansell corria também pela Williams. É já no ano de 92 que o Ayrton Senna vai vendo que o carro da Williams estava muito melhor do que a McLaren dele. E aí o Ayrton Senna já vai fixando na Williams, porque o Ayrton Senna ele queria vencer sempre. E ele queria estar sempre no carro que fosse o melhor. E mais proximamente eu posso falar mais especificamente sobre isso, posso até chamar uma outra pessoa aqui também para poder falar sobre isso. Mas o carro da Williams, isso eu tô falando 92, né? Mas no ano de 93, é muito evidente que o carro da Williams, até porque o regulamento permitia, tá? É muito evidente que o carro da Williams, ele tinha automações, ele estava muito mais automático, mais tecnológico. E é engraçado você ver a carreira do Ayrton Senna, porque você vai vendo a evolução da tecnologia dos carros, né? E a Williams estava com muita tecnologia, com um carro muito automatizado, com suspensão diferente, com não sei o que, assim, ela estava muito diferente dos outros carros, mas é porque o regulamento estava permitindo esse tipo de coisa, né? Mas só ela sabia fazer. Então, assim, o próprio Ayrton Senna dizia de que era o carro do outro mundo, e ele queria estar no carro do outro mundo, ele queria estar no melhor carro. Né? E ele dizia, esse carro não é da Terra, esse carro é de outro mundo, né? Tanto é que, eu falei pra vocês que eu ia falar, né, sobre 91, 92, 93. Então, no ano de 93,
O Ayrton Senna, o carro dele era... A McLaren estava muito abaixo da Williams. Mas mesmo assim, existem corridas memoráveis que o Ayrton Senna vence no ano de 1993. Por exemplo, aquela corrida da Inglaterra. Até já falei para vocês em vídeos anteriores, né? Que estava chovendo muito, em que ele largou numa posição muito atrás. E que na primeira volta, já mostrei esse vídeo aqui para vocês, né? Na primeira volta, ele consegue ultrapassar uma galera. Até porque quando chovia ele era incrível, né? Eu acho que essa corrida de 1993 também deve estar na Netflix, porque ela é considerada uma das corridas assim mais célebres também da Fórmula 1, né? Então eu já falei pra vocês que, assim, em algumas corridas muito famosas da Fórmula 1, o Ayrton Senna estava, né? Não só estava, como estava ganhando, né? Como ele ganhou de fato. Normalmente ganhando dessa forma assim muito heróica, né? Do tipo, nossa... vencendo a tudo e a todos, sabe? Com o pior carro, mostrando que ele era piloto mesmo. Inclusive, as pessoas comentam, essas corridas famosas de 93, que ele ganhou, Mônaco, em 93 ele ganhou também, com um carro muito pior do que era o carro da Williams, ele venceu por causa do talento dele. Ou seja, são circuitos ou são situações, por exemplo, como na Inglaterra, que estava chovendo muito, né? Nem era a corrida da Inglaterra, era a corrida da Europa, né? Mas era um circuito na Inglaterra. Estava chovendo muito, então assim, são circuitos em que o carro não importa tanto, é o piloto que importa, que é o caso de Mônaco. É por isso que em Mônaco ele vencia quase sempre, né? Porque ali você não atinge a mesma velocidade que outros circuitos permitem que você atinja, né? Então acaba que é o piloto realmente que vence, não é tanto o carro. É por isso que ele vencia tanto em Mônaco, por isso que ele é considerado o rei de Mônaco, por isso que a maior parte das pole positions, inclusive, quem conseguia em Mônaco era ele também, que mostra o quanto o cara era piloto mesmo. Ou em situações de chuva muito pesada, que todos os pilotos também dão uma freada, né? Ele voava. Então assim, em 1993... tudo que foi vencido pelo Ayrton Senna foi porque ele era pilotaço, tá bom? Porque o carro da Williams é que tava lá. Mas, um pouco antes de falar de 93, até porque em 93, em março, na corrida de Interlagos, é quando ele conhece a Adriane Galisteu, que é a última namorada dele. Mas eu queria falar um pouquinho de 92 por causa de duas coisas. Primeiro, em 1992, ele salvou a vida do piloto francês Eike Comas. Salvou. Se não me engano, era no circuito da Bélgica. Não foi na corrida de domingo. Foi ainda na sexta-feira, que eram aquelas corridas de treino, de classificatórias, em que o Eike Comas, esse piloto francês, ele perde o controle do carro, acaba batendo o carro, ele fica desmaiado dentro do carro, com a cabeça assim, com aquele capacete bem pesado aqui assim, ó, tá, gente? Bem fechando aqui a circulação de ar, tá? E além disso, como se não bastasse, o carro parado, sem conseguir andar, porém o pé dele no acelerador, fazendo barulho, um pezão lá no acelerador, e o carro ligado, né, fazendo aquele barulho. E o Ayrton Senna veio logo atrás, a sorte do Eike Comas é que o Ayrton Senna veio logo atrás, ele para o carro, olha só, ele para o carro, ele sai do carro, essa cena é célebre do Ayrton Senna, célebre. Que ele sai do carro correndo, ele ainda salta no meio da pista, assim, ele salta por cima de uns pedaços do carro do Eike Comas que tinham saído. Faz assim porque outros carros estavam vindo, podia atropelá-lo. Ele poderia ter sido atropelado por um carro de Fórmula 1. Porque ele é o primeiro a chegar no carro do Eike Comas. E a primeira coisa que ele fez para salvar a vida do Eike Comas foi desligar o carro. Ele foi ali e desligou. Eu fiz um movimento da chave, porque a gente tem chave no carro. Mas eu acho que no caso deles, eu acho que era só um botão para desligar o carro. Eu não lembro o que era. Tem que puxar alguma coisa, se tem que apertar um botão, ou se é um negócio para girar, para... Se você souber aí, comente. Mas o importante é que ele desligou o carro do Eike Comas, porque estava perigando daquela porcaria daquele carro pegar fogo, né, gente? Cheio de combustível dentro, ligado com o pé lá no negócio. Mas, além disso, só isso já teria sido, Eike Comas não pegou fogo, já teria sido incrível. Mas, outra coisa, o Ayrton Senna, ele era muito amigo do Sid Watkins, que era o médico-chefe ali da equipe de médicos da Fórmula 1. Que era um velhinho, o Sid Watkins era um velhinho, o médico, tá?
E o Ayrton Senna gostava muito de conversar com o Sid Watkins. Nenhum piloto era próximo do Sid Watkins, só o Ayrton Senna. Porque o Ayrton Senna gostava de conversar sobre questões médicas mesmo, o que acontece com os pilotos, quando bate, quando isso, quando aquilo, quando desacelera. O que você acha que tem que fazer? O que salva a pessoa, o que não salva? Ele gostava muito de conversar sobre esse tipo de coisa, sobre segurança. Conversava com... Porque o próprio médico também pode, às vezes, opinar o que pode, né? Eu acho que devia ter um componente assim, um componente assado no carro. Então, assim, ele, toda vez que também tinha um acidente, alguma coisa, ele, às vezes, ele ia lá conversar com como é que tá a pessoa, né? O que você... Aí o Sid Watkins contava, a equipe médica foi lá, levantou a cabeça da pessoa, a pessoa voltar a respirar normalmente também, pra começar a tirá-la do carro e não sei o quê. Então, assim, você não estava inteirado desse tipo de assunto, até a equipe médica chegar no carro, a Ayrton Senna ficou segurando a cabeça do Eric Comas. Cara, assim, além de ser pilotaço, daqui a pouco tá ganhando um título aí de mediciner, tá? E aí o tipo levantou a cabeça do Eric Comas. Aí quando a equipe do Sid Watkins chegou, os enfermeiros chegaram, os médicos chegaram, a ambulância chegou, aí é que ele se afasta, né? Mas depois o Sid Watkins falou, porra, obrigado. Salvou o cara mesmo, salvou o cara porque desligou o carro e porque segurou a cabeça dele. Eric Comas já deu várias entrevistas, porque ele passou um tempo no hospital, mas ele fala, Ayrton Senna salvou minha vida. Essa vida é muito estranha, as coincidências dessa vida são muito estranhas, minha gente. No acidente do Ayrton Senna, quando ele morreu em Imola, no dia 1º de maio, sabe qual foi o carro que estava vindo atrás do Ayrton Senna? O carro do Eric Comas. Quando, né, o pessoal já tinha fechado aquela galerinha da bandeira vermelha, já tinha feito, mas ninguém mais passar, e aí chega o carro do Eric Comas, ele para, porque o cara da bandeirinha tá mandando parar, e aí o Eric Comas quer sair do carro pra também ir lá no outro, mas a situação do Ayrton Senna era... Vocês vão ver quando eu fizer o vídeo sobre o acidente, né, sobre 1994. A situação do Ayrton Senna era tão pavorosa que, assim, não é pra ninguém chegar no carro. Os próprios médicos, quando chegaram no carro, eles viram que não tinha o que fazer, né, gente? Não tinha o que fazer. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas assim, vocês sabem que a cabeça dele rachou de uma orelha à outra. Rachou, tá? Ou seja, tinha um craque aqui e por aqui, por essa rachadura, foi descendo aqui por trás uma quantidade de sangue absurda, tá? Por trás das costas. Por quê? Porque ele bateu na parte de trás do carro com a cabeça, né? Por quê? Porque a roda com aquela barra bateu aqui no capacete dele, então aí a cabeça bate atrás, né? Então bateu na frente, bateu atrás, aí rachou aqui atrás. E o da parte da frente, que já podia também dar um traumatismo craniano, mas foi um traumatismo craniano cortoperfurante. Porque a porcaria do negócio que bateu nele, essa barra que bateu nele, tinha uma ponta assim de ferro. Olha as coincidências. Ainda passou por uma parte do capacete, que é a da viseira, que é onde o capacete encontra a viseira, e aí entrou por ali e aí enfiou aqui, ó. Não sei quantos centímetros lá dentro do cérebro. Quando os médicos chegaram para tirar o capacete dele, quando tiraram o capacete, o que voou de massa encefálica no jaleco dos médicos, na cara dos médicos, isso tem depoimento. Mas assim, depois eu vou trazer, tá? Um vídeo só sobre 94 e sobre o acidente, a morte dele, o enterro dele e tudo mais. Mas é porque eu tava falando sobre o Eric Comas, né? Da coincidência que houve, né? De que quando o Eric Comas teve esse acidente sério, o Ayrton Senna veio logo atrás e salvou ele. E no caso do Ayrton Senna, quando ele teve o acidente mais sério da vida dele, que inclusive tirou a vida dele, o Eric Comas veio atrás e não pôde fazer nada. Né? Nem os médicos puderam fazer alguma coisa, porque eu falei pra vocês que assim, foi tipo morte imediata. Mas eu falei pra vocês que tinham duas coisas assim importantes que aconteceram aí em 92. Uma delas é o acidente do Eric Comas e o fato de que o Ayrton Senna foi assim, heróizaço. Como eu falei pra vocês, né? Protagonista. Se a vida dele, né, se fosse fazer um filme da vida dele ou uma série da Netflix, protagonista total. Também acho que esse acidente deve estar na série da Netflix, que vai sair daí dia 30 de novembro, tá? Se tivesse feito a série, o acidente do Eric Comas tava na série, tá bom?
Vamos rezar, que vai ser uma coisa legal essa série. Mas a outra coisa de 92, que é o ano que ele tava soltinho no bailado, que é importante para a história dele, é que ele passou o Réveillon, né? Ele passou o final de ano de 92 para 93 com a Marcela Prado. Por que isso é importante? Vamos lá. Porque aí, inclusive, que eu já conversei, né? Porque a filha da Marcela Prado, que alegava ser filha do Ayrton Senna, nasceu em setembro de 1993. E todo mundo sabe que foi em 93 que começou o namoro com a Adriane Galisteu, né? E aí tem gente que fica, traiu a Adriane Galisteu? Não, gente, faz as contas, cara, faz as contas. Se a Vitória nasceu em setembro de 93, é porque foi alguma coisa que aconteceu em dezembro de 92. No máximo, em janeiro de 93, no máximo. E quando é que ele conhece a Adriane Galisteu, minha gente? Não é na corrida de Interlagos de 93? Em março. Então, olha só, a Adriane Galisteu aparece na vida dele em março de 1993. Vamos para dezembro de 92 aí no Réveillon. Então, assim, ele passou o Réveillon em Angra, eu acho que foi em Angra, tá? Ele passou com Marcela Prado. Marcela Prado, que já foi garota do Fantástico. Vocês lembram que tinha garota do Fantástico, minha gente? Ela não ganhou aquele ano da Garota do Fantástico, não. Eu acho que ela ficou em segundo lugar. Mas ela fez muita fama com Garota do Fantástico, até porque teve muita gente que achava que ela tinha que ter ganhado, tá? Mas ela pousou na Playboy, né? Inclusive eu vi a Playboy dela, que hoje em dia tem essas Playboys antigas, né, na internet que você pode ver. Um corpo incrível, né, gente? O derrière da moça, assim, aquilo daí é um poema, tá? Como eu falei pra vocês, também uma das raras morenas também, né? A Marcela Prado era morena também, filha de militar também, tá? Ela já foi, ela era modelo fotográfica, já tinha até ido pro Japão, pra alguns lugares assim, pra bater foto e tal. Ela tava tentando a carreira dela, tá, minha gente? Depois, com o tempo, ela chegou a ser atriz. Eu acho que ela chegou a fazer um filme. Acho que estava contratada pela Globo, mas assim, tem um filme dela ainda na internet que vocês podem colocar, tá? O nome dela não é Marcela Prado, isso era um nome artístico. Ela casou com Fernando Vanucci, tá? Aquele repórter de esporte, o Fernando Vanucci. Alô você, não é alô você, não era ele que dizia? Mas, em 92, ela já estava separada do Vanucci, tá bom? Então, assim, ela passou o Réveillon com o Ayrton Senna. E aí, minha gente, o negócio é o seguinte. Quando foi mais ou menos no início do relacionamento com a Adriane Galisteu, esta moça, Marcela Prado, liga pro Ayrton Senna para dizer que estava grávida dele. Ou seja, quando ela estava aí mais ou menos com uns 3 meses de gestação, né? Para que uma moça diga para alguém que, eu tô grávida de você, é porque esse relacionamento, a gente não queria entrar no quarto das pessoas, na intimidade das pessoas, mas ela sabe do que ela tá falando, né? Alguma coisa pode ter acontecido, mas o Ayrton Senna dizia que não era filho dele, então ele também tinha suas precauções, então também ele tinha uma certeza muito grande de que o filho não era dele, ele disse, o filho não é meu. Por quê? Porque no livro da Adriane Galisteu, que ela escreveu quando ele morreu, né, que é O Caminho das Borboletas, ela comenta que estava com ele, né, já estava com ele quando ele ficou sabendo da situação e de que ele foi categórico de que o filho não era dele. A gente pode ser louco aqui o suficiente para contar as 40 semanas e tentar entender o que estava acontecendo ali. Porque, assim, é possível que ela, de fato, tenha se enganado. Porque tem muita gente que dizia assim, ela queria o dinheiro dele, estava inventando essa, engravidou de outro, estava inventando essa. Mas, assim, vamos contar, tô aqui no ano de 1993, tá, gente? Vamos contar as semanas para mostrar para vocês que ela, de fato, poderia... ela mesma está em dúvida do que estava acontecendo e de que poderia sim ser filho do Ayrton Senna, sim ou não. Aí você vai me dizer, mas meu filho nasceu com 36 semanas. Eu sei, minha gente, acontece. Tem criança que nasce de 29 semanas e graças a Deus aí tá viva, né? Que a medicina hoje em dia salva. Eu estou dizendo que o cálculo normal da DDP, que é a data, né, provável do parto aí, com 40 semanas. A filha da Marcela Prado nasceu no dia 4 de setembro de 1993.
Um sábado, eu tô vendo aqui que é um sábado, eu vou contar 40 semanas pra vocês. Se a gente for de final de dezembro até dia 4 de setembro, a gente faz mais ou menos umas 36 semanas. E tem criança, a gente não sabe. A gente só sabe que aquela menina nasceu no dia 4 de setembro. Mas ela nasceu com quantas semanas? Ela nasceu com 40? Ela nasceu com 39? Ela nasceu com 38? A gente não sabe. A gente não sabe da vida privada dela. Então, assim, eu só tô querendo dizer pra vocês que tava confuso, de fato, ali. Tava confuso. Eu fiz aqui os cálculos e vi que não era algo absurdo o que ela tava aventando, tá? Não era algo absurdo. Mas, pelos meus cálculos aqui, o mais provável, e depois os exames de DNA mostraram, né? O mais provável é que ela já estivesse grávida e talvez não soubesse, tá bom? Mas isso daqui é apenas especulação da minha cabeça. Tá. Vou até tirar aqui do ano de 92 e 93 pra sair daqui, porque senão o pessoal que vai olhar meu celular vai achar que eu tô maluca. Mas então, voltando pro ano de 93, e que é um ano interessante, porque é um ano em que ele faz o acordo de ir pra Williams, que era o carro do outro mundo, que ele super queria, tá bom? Ou seja, é o último ano dele na McLaren e ele sabe disso. E também é por causa disso eu acho que ele consegue muita garra para vencer essas corridas que eu falei para vocês, em que ele vence não por causa do carro, mas ele vence por quem ele é, pelo piloto que ele é. E também, uma das corridas que ele vence, inclusive, é a de Interlagos. É a segunda vez que ele vence. Ele venceu 2 vezes de Fórmula 1 em Interlagos. Em 1991, aquela que ele perde as marchas e que ele sai gritando, e que ele fica assim, sem conseguir se mexer os braços. E a de 1993, que também é muito legal, porque é aquela em que a galera invade a pista. Vocês lembram disso, né? Que todo mundo invade a pista, fica em volta do carro dele, não consegue nem sair, tá com medo. E as pessoas, inclusive, batem no capacete dele. E ele tava até com medo, assim, tipo, gente, tá batendo na minha cabeça. E é na corrida de Interlagos de 1993 que ele conhece a famosa Adriane Galisteu. Posso fazer depois um vídeo melhor sobre isso? Mas assim, como é que é isso? Bom, resumidamente, vocês sabem que a Adriane Galisteu, ela é uma pessoa de classe média mais baixa. Ela tinha um pai, uma mãe, um irmão mais velho, eu acho que ele era 5 anos mais velho do que ela, e ela. Desde muito nova, ela era muito bonita, ela sempre foi linda, né, gente? Porque aos 11 anos de idade, gente, era 1984. Engraçado que a Ayrton Senna já estava começando na Fórmula 1, com 24 anos de idade, e ela tinha 11, né? E aí ela, com 11 anos de idade, em 1984, ela começa, pra você ver como ela sempre quis ser... Ela sempre foi da mídia, ela sempre quis ser famosa, né? Como ela era muito bonitinha, ela fez parte de um grupo infantil de música chamado Chispitas, tá bom? E em 1987, ela já está fazendo parte de um grupo também de meninas que cantam chamado Meia Soquete. Aí, se vocês colocarem Meia Soquete na internet, vocês vão achar várias fotos dela adolescente, né? Seus 14, 15, 16 anos de idade. E participando, gente, o Meia Soquete participava de vários programas de auditório em várias emissoras de televisão, né? Então, assim, já buscava o sucesso, a comunicação, a fama, a mídia, né? Não foi o Ayrton Senna que trouxe isso na vida dela. A questão do que ela vivia em casa, que era complicado, era o fato de que o pai dela, ele era um alcoólatra. Ela fala isso abertamente, ela não tem medo de dizer isso, né? Ele bebia bastante e, pelo que ela fala, ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa alegre. Ela fala que ele fazia muito churrasco e que ele não ia percebendo que ele estava bebendo tanto assim. E só que estava bebendo muito e foi degradando a saúde dele. Ele foi ficando muito mal, tanto que ele morreu quando ela tinha 15 anos de idade, ou seja, eu acho que no início aí do Meia Soquete, eu não sei nem se ele chegou a vê-la no Meia Soquete, mas talvez tenha visto no início, ele morre de um infarto. O infarto foi causado também por causa dos problemas que o álcool estava trazendo na vida dele, né? Ela tinha 15 anos de idade. E já nessa época, ele não era a única pessoa viciada dentro de casa. O irmão dela também tinha vício. Era vício em drogas. Eu não sei quais são as drogas que ele usava, mas acho que tinha algumas drogas injetáveis, porque ele se contaminou com o vírus do HIV. Acredito, inclusive, que
Em 1993, quando ela conhece a Ayrton Senna, ela já tinha 19 anos de idade, ela já não tinha o pai, né? Há uns 4 anos que ela já não tinha pai. E estava se virando, né? Tava sendo modelo para se virar e para sustentar a casa, até porque o irmão, mesmo mais velho do que ela, não trabalhava. Ele não só não trabalhava, como ele trazia problemas financeiros para dentro de casa, problemas financeiros e problemas emocionais também. Então, mas quando a Ayrton Senna começa a namorar com ela, esse irmão dela ainda era vivo e eu não sei se a família dela, essa família Galisteu, já sabia que ele estava HIV soro positivo. Mas ele em breve morreria com AIDS, né? Ou seja, com HIV, com a doença descontrolada, com a proliferação do vírus de forma descontrolada. Naquela época ainda não tinha os remédios ainda que existem hoje em dia. E ela perde o pai e poucos anos depois ela perde o próprio Senna e depois ela perde o irmão. Ela perde o Ayrton Senna em 1994 e o irmão dela, ela perde, ou seja, o irmão dela morre em 1996. Então, assim, primeiro, aos 15 anos de idade ela já tinha perdido o pai, aí depois ela perdeu esse namorado, que foi um impacto muito grande na vida dela, né? Não era um namorado qualquer. Então ela perdeu o pai, perdeu esse namorado e perdeu o irmão. Então, já ouvi de muitas pessoas, né, o fato de que ela era uma sobrevivente, era de fato uma sobrevivente, né? E a mãe já mais velha também com todas essas perdas. Quem é nova e quem é bonita é ela. Então é ela que dá a cara a tapa e que vai pro mundo pra poder sobreviver não só a ela, mas a mãe também. Então, assim, gosto do jeito dela. Gosto porque eu sou uma pessoa franca, eu gosto de gente franca, gente que fala mesmo as coisas e tal. E por mais que tenha muita gente que diga que ela também esconde coisas, bom, quem é que não esconde coisas também? Mas assim, sobre muitas outras coisas ela vai e fala, né? Coisas que muita gente teria vergonha de falar e ela não tem vergonha de falar, né? Sobre a doença do pai, sobre a doença do irmão. Tem muita gente que me fala que eu sou muito ingênua e que ela só conta essas coisas que ela conta sobre a vida dela porque favoreceria uma narrativa dela de Cinderela que deu certo, ou melhor, de uma fênix que sempre renasce das cinzas. E de que haveria uma razão verdadeira para que a família do Senna não gostasse dela. Mas isso, pessoal, nós que estamos do lado de cá, nunca vamos saber a verdade e só conseguimos ver os dois lados trocando farpas. Muitas farpas. Então, antes do Ayrton Senna, ela já teve essa vida de mídia. Ela já teve essa vida buscando o sucesso, né? E o sucesso aparecendo, né? Se comunicando de alguma forma. No caso ali era música, era dança, porque o grupo também dançava. Bom, mas no ano de 1993... quando ela tinha 19 anos de idade, ela era modelo, porque a Adriane Galisteu tem 1,77 m, tem um olhão verde, tinha um cabelo loiro incrível, tinha um corpo muito legal, muito magro, um corpo assim maravilhoso. Então ela era modelo na Elite Models, tá? E a Elite Models, ela era às vezes contratada para levar as meninas para Interlagos, quando tinha corrida Interlagos de Fórmula 1. Aí vocês podem perguntar, por que levar as meninas? Porque, gente, as coisas na corrida, assim, não é só o domingo. Tem quinta, sexta, sábado, domingo, são os 4 dias. Assim, eu não sei nem se começa na quarta, mas assim, mas de quinta, a partir de quinta já tem. Por quê? Porque já tem que ir pra reunião, já tem que estar montando o negócio, o paddock, não sei o que lá, levando os carros, os mecânicos já estão lá. Aí tem os treinos de sexta-feira, tem o negócio do treino de sábado para ver quem é que vai conseguir a pole position. E essas meninas, elas ficam embelezando o ambiente, tá bom? Elas ficam com aquelas bandeirinhas, aquelas sombrinhas, guarda-sóis da Shell. E às vezes elas ficam até protegendo os próprios motoristas que ficam ali parados, né? Esperando o sinal verde aparecer para que eles saiam com o carro. Então, elas embelezam o ambiente. Não era só ela, algumas meninas da Elite Models foram escolhidas. Como falei pra vocês, o ano de 92 e o ano de 93, a Ayrton Senna tava bem saidinho. E ele se interessou por algumas daquelas meninas. E o Braguinha tava lá, pediu o telefone de algumas delas, inclusive da Adriane Galisteu, e ela acabou dando.
tá bom? E aí eu diria pra vocês que vocês lembram do filme Uma Linda Mulher? Em que uma moça muito mais jovem, não importa a profissão dela, tá bom? Porque não é isso que eu tô querendo dizer. Mas que uma moça muito mais jovem começa e com uma personalidade muito assim, aberta, risonha e que fala tudo. E uma moça jovem começa a sair com um cara mais velho, que é um CEO de uma empresa, né? Ou seja, um empresário muito famoso. O Ayrton Senna, além de piloto, ele era um empresário, gente. Se vocês pegam o último ano de vida dele, assim, quase sempre de terno e gravata, sabe? Fazendo inúmeras reuniões de negócio, porque tinha a empresa dele, a Senna, né? E trouxe a Audi pro Brasil, tava lançando lancha, pensando em lançar moto, lançar carro. Então, assim, um empresário... E essa pessoa carrancuda que vocês conhecem, então, assim, me lembra muito o encontro da Vivian com o Edward. Que a Vivian faz o Edward ver a vida de uma forma um pouco mais leve, tá? Mas a gente continua no próximo vídeo sobre isso. Mas acho que o próximo não será sobre isso, será sim a entrevista da Adriane e a mim, tá bom? Então se você não curtiu, curte esse vídeo, compartilha com muita gente, comenta que você ajuda o algoritmo, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!